fraturas de osso temporal, são as fraturas muito comuns em população, principalmente de grandes centros urbanos, uma vez que ela está associada com acidentes de trânsito, acidentes domésticos e profissionais. Mas também pode estar associada a crimes como crimes de arma de fogo, né? E a gente tem dois tipos principais de traumatismo de osso temporal, que é o trauma fechado, que é o não penetrante, e o penetrante, que na maioria das vezes são traumas mais graves. Os sintomas do trauma de osso temporal, ele pode cursar com uma concussão, cuja repercussão ela pode ser transitória e simples, como pequenas hemorragias no conduto auditivo, ou hipoacusia de condução, e pode cursar também com fraturas extensas, com comprometimento de estruturas intracranianas, como a carótida interna e nervos cranianos, assim como causar fístulas licóricas e até meningite. A gente tem que saber que, na maioria das vezes que um paciente desse chega no pronto-socorro, a gente é chamado já num período mais tardio, porque é feito o protocolo do trauma, como é feito em qualquer outro lugar, então segue aquele XABCDE, né, que agora é assim. Então, eles têm que descartar primeiro causas mais graves para chegar até na parte onde a gente se encontra, né? Quando a gente está relacionado com sanguíneo, hemorragia grave, geralmente pega a carótida, são vasos maiores, mas a maioria das vezes são traumas mais simples da parte otorrinolaringológica. Então, tem outras urgências antes de chegar na otorrino. O osso temporal, ele forma a base lateral do crânio e apresenta relação anatômica com diversas estruturas neurais e vasculares importantes. Uma das principais relações que o osso temporal tem é com a artéria carótida interna, que tem parte do seu trajeto interpreturoso. A veia jugular interna, ela se forma no forame jugular como junção de seios venosos, como o petroso inferior e sigmoide, que também apresenta trajetos relacionados ao osso temporal. Alguns nervos cranianos, que vai do 5 ao 12º, ele tem posição adjacente ao trajeto do osso temporal, em especial o sétimo par, né, que tem uma grande extensão intratemporal pelo canal de Falópio e que torna esse nervo muito sensível ao traumas dessa região. Aqui é só mostrando uma visão superior, né, do osso temporal e lateral, mostrando a saída pelo conduto auditivo interno do nervo vestíbulo coclear e do nervo nono, 10º e 11º, assim como do seio sigmoide. O trauma do osso temporal, ele acomete adultos principalmente por meio de acidentes automobilísticos, e a criança, a principal forma de fratura é por meio de quedas. Pode ter acidente de bicicleta, atropelamento, traumas contusos e penetrantes por arma, especialmente por armas de fogo. Trauma por arma de fogo, ela geralmente envolve a região cefálica em 20 a 50% dos casos, e a letalidade ela diminui quando o osso temporal ele é envolvido, pela alta densidade desse osso. Eu até conversei com a doutora Iracema, me mandou falando sobre a epidemiologia que eu trouxe, foi a que eu achei no tratado, que eles estimam que na década de 80 o trauma temporal estava associado com trauma craniano fechado em 30 a 75%. Eles colocaram uma faixa bem grande também de abrangência, das vezes em adultos, e 6 a 14 das vezes em crianças. O osso temporal ele é composto de ossos com densidades heterogêneas, formando uma pirâmide com ápice medial e a base lateral na base do crânio. A escama diploica ela é adjacente ao lobo temporal. O osso timpânico ele é compacto e tem íntima relação com a articulação temporomandibular. A mastoide é um osso esponjoso que apresenta pouca resistência ao impacto absorvente, porém, ondas de choque lateral. O osso petroso é extremamente denso em seu ápice, que além de conter a cápsula óstica, mantém adjacência com a artéria carótida interna. Aqui é só mostrando uma figura esquemática, mostrando a parte escamosa do osso temporal, a parte timpânica, vocês estão vendo minha seta? E a parte petrosa. E aqui uma visão inferior, também mostrando as mesmas relações anatômicas aí, ó. Então, os traumas da região temporal, eles são divididos conforme a orientação das linhas de fratura ao eixo piramidal do osso temporal. Eles podem ser, então, chamados longitudinais, quando
esse lateral aqui, e transversais, quando cruza a região do osso temporal. Pode ser mista ou cominutiva, quando não tem fraturas bem definidas ou é formado por múltiplas fraturas, e pode ser chamado também de fratura fragmentada, que geralmente é causada por arma de fogo. As fraturas longitudinais, elas também são chamadas de extralabirínticas. Elas são causadas, na maior parte das vezes, por trauma fechado e ocorrem em 70% a 80% dos casos de trauma de osso temporal. Elas são causadas por impacto lateral, então é o impacto temporoparietal, fraturando a porção escamosa e estendendo-se a mastoide e ao osso timpânico. As estruturas que são mais acometidas nesse tipo de fratura são a membrana timpânica, o teto do ouvido médio e a porção anterior do ápice petroso. O nervo facial ele está envolvido apenas em 15% a 20% dos pacientes que têm fraturas longitudinais, e a lesão ela ocorre próximo ao gânglio geniculado ou à porção 4 horizontal do nervo. As fraturas longitudinais elas mais frequentemente atravessam algum ponto através do ouvido médio, e comumente elas podem levar à desarticulação dos ossículos, o que pode levar a uma perda condutiva. Sangramento no ouvido médio, ele apresenta-se como sangramento no canal auditivo externo, em fratura longitudinal, em oposição às fraturas transversais, em que o sangue geralmente ele se apresenta atrás do tímpano, né? Retrotimpânico. A otolicorreia, ela pode ocorrer em uma fratura longitudinal, mas ela é bem menos comum do que na fratura transversa. Aqui é só mostrando uma tomografia de um paciente com fratura longitudinal de osso temporal, aqui do lado direito. As fraturas transversais, elas são menos comuns e acometem cerca de 10% dos traumas fechados, e são causados geralmente por trauma occipital. Eu não sei se vocês viram na imagem anterior que eu mostrei a fratura transversal, ela geralmente é um prolongamento da fratura do occipital. A linha de fratura, ela estende-se transversal ao eixo da pirâmide temporal, ela geralmente se inicia na base occipital e cruza o forame jugular e projeta-se anteriormente. Ela afeta a porção posterior do osso petroso, normalmente fraturando o labirinto no nível do canal semicircular posterior e do aqueduto vestibular. A cóclea e o meato acústico interno eles são fraturados quando a linha de fratura ela se anterioriza. A fratura ela pode cruzar a cápsula óptica, as estruturas do canal auditivo interno, e são muitas vezes acompanhadas por perda neurosensorial severa, geralmente nas altas frequências, que vai de 4 a 8 mil Hz, e levam a comprometimento da função vestibular também. Aqui é só mostrando uma linha de fratura, né? Fratura transversal do osso temporal, cruzando a região do labirinto. O nervo facial, nas fraturas transversais, ele é acometido em mais da metade dos casos. Então, nas fraturas transversais, a incidência de lesão do nervo facial, ele é bem maior do que na fratura transversal, e pode pegar, geralmente, a porção labiríntica ou a porção timpânica do nervo. O acometimento do meato auditivo interno e do vestíbulo podem acarretar fístula licórica, e muitas vezes é despercebida em razão do sangramento ou do trauma. Às vezes está sangrando muito e a gente não percebe que ali também tem líquora junto do sangue, né? Aqui é mostrando a tomografia, mostrando a fratura transversal de osso temporal à direita. As fraturas mistas, também chamadas de cominutivas, ela é uma associação de linhas de fratura longitudinal e transversais que ocorrem após trauma fechado severo, não havendo um padrão, geralmente, de linha de fratura. Elas são raras e podem acometer qualquer das situações descritas na fratura longitudinal e transversal, e geralmente estão associadas ao trauma craniano severo. As fraturas fragmentadas, que são as fraturas associadas à arma de fogo, elas são graves e geralmente têm destruição fragmentada do osso temporal e os fragmentos do projétil e lesão térmica. Esse tipo de trauma aberto não apresenta linha de fratura geralmente identificável. Independente do orifício de entrada do projétil, geralmente ele se aloja na eminência mastoide adjacente ao processo estilomastóide. E o livro ele traz que isso se explica pela densidade do osso petroso, que desvia o projétil em direção látero-inferior. Sequelas são a regra, geralmente, nesse tipo de fratura, principalmente a cofose por ruptura da cápsula óptica e a lesão completa do nervo facial. A lesão do nervo ela é sempre severa,
na maioria das vezes, na verdade, não só pela extensão do trauma, pode ter secção do nervo, como também pela lesão térmica, que danifica a grande extensão do tecido neural. A fístula licórica e a hemorragia severa são mais frequentes em traumas fechados e o tratamento cirúrgico se impõe sempre que o paciente sobrevive. Aqui é mostrando o projétil alojado nessa região aqui, ele passou pelo osso temporal. Então, toda vez que a gente pega um paciente com trauma de osso temporal, ele tem que passar primeiro pela estabilização clínica e só assim, depois, ele é avaliado do ponto de vista das sequelas causadas pela fratura do osso temporal. Uma das principais é a hipoacusia, né? Ela ocorre em praticamente todos os casos de trauma de osso temporal e normalmente pela presença de sangue no meato acústico interno ou na cavidade timpânica. A hipoacusia está presente em cerca de 40% dos pacientes com trauma craniano e o grau de perda auditiva é diretamente proporcional ao tipo e ao grau de trauma, né? As fraturas bilaterais, elas geralmente têm pior prognóstico, geralmente a perda auditiva ela é imediata, sendo a principal queixa no paciente consciente. Ela pode ser acompanhada de zumbido, que não altera o prognóstico, e pode ser condutiva, né, que é principalmente nas fraturas longitudinais, a presença de autofonia e zumbido, ele pode sugerir perda condutiva, ou pode ter uma perda neurosensorial, principalmente nas fraturas transversas, com perda em altas frequências, de 4 a 8 mil Hz. Histopatologicamente, a hipoacusia ela pode ser explicada por alterações no órgão de corte e microhemorragias. Aqui é só trazendo uma perfuração timpânica pós-trauma, e a desarticulação da encodo malear, dentro do osso temporal. No quadro clínico, ele também pode apresentar vertigem, então desequilíbrio e vertigem eles são incomuns e podem ser reflexos tanto de concussão do labirinto posterior como de sua ruptura. Geralmente é um sintoma mais tardio, a menos que um trauma severo labiríntico tenha ocorrido durante o trauma. Muitos pacientes, eles percebem o desequilíbrio quando deixam o hospital e quando saem do repouso. E a diferenciação da lesão central ou periférica, ela pode ser difícil de ser realizada no primeiro momento. A paralisia facial, ela é uma sequela que merece atenção principal do examinador, porque além de ser um evento trágico, né, para o paciente, geralmente algumas características da evolução, elas ditam qual é a melhor conduta. Então, elas impactam no prognóstico do paciente. O médico ele tem que perceber quais casos terão um bom prognóstico e devem receber só tratamento clínico e quais aqueles que devem ser submetidos a algum tipo de cirurgia para o nervo facial. Quando é possível, é fundamental observar o tempo do início da paralisia. Então, paralisia imediata sugere secção do nervo e paralisia tardia pode estar associada com edema neural. A sua gravidade, se é a aplegia completa, isso é, ausência de movimento, ou se é a paresia de maior ou menor grau, com presença de pequenos movimentos ou esboços de contração, tem que ser avaliada, e a progressão deve ser acompanhada cuidadosamente, pois a primeira avaliação pode mostrar paresia leve e depois de alguns dias o paciente pode evoluir para perda total de movimento. A fístula ela é difícil de ser observada, principalmente por conta do sangue no meato acústico externo, e pode se exteriorizar como otolicorreia ou rinolicorreia e normalmente tem resolução espontânea. Hemorragia grave por ruptura de carótida interna, ela normalmente leva ao óbito e são eventos trágicos que antecedem a avaliação do especialista. Aqui é só mostrando o pneumolabirinto, né, presença de ar dentro do labirinto. E aqui vamos falar um pouco sobre o exame físico. Um diagnóstico presuntivo de fratura de osso temporal, ele deve ser feito caso sejam identificados alguns sinais, como hemotímpano, quando o paciente tem alguma equimose retroauricular, a gente tem que suspeitar. A equimose periorbitária é um fator que leva a gente a pensar também que o paciente possa ter algum trauma na região temporal, uma vez que são traumas de grande impacto, né? A paciente que apresenta otorragia, nistagmo, pode estar associado a perda auditiva significativa de direção contralateral orelha lesada, lesão do nervo facial, que é o principal sinal para a indicação de cirurgia de todas as sequelas do trauma do osso temporal, otolicorreia, que pode ser diagnosticada através do sinal do duplo halo, pela dosagem de glicose ou beta-2-transferrina, herniação de tecido cerebral, visualizada através do conduto auditivo externo ou ouvido médio. A rinorreia, ela não é percebida se
ocorrer em pequena quantidade e implica em membrana timpânica e conduto íntegro e deiscência anterior do osso temporal, através do teto da tuba auditiva. E pode ter lesão do quinto e do sexto pares cranianos. Aqui são alguns sinais e sintomas, então, que podem estar associados ao trauma do osso temporal, que foi o que eu acabei de falar. Então, na propedêutica armada. Os principais exames na avaliação inicial do trauma do osso temporal, eles são a tomografia de osso temporal e a audiometria tonal, que já não é tão presente assim no pronto-socorro, né? A tomografia, ela define condutos, deve ser realizada em janela óssea com cortes finos. A identificação de fratura do canal de Falópio, a presença de fragmentos ósseos sobre o nervo facial, são indicativos de tratamento cirúrgico da paralisia facial, podendo ser dispensados exames eletrofisiológicos. Ele coloca isso, assim, mas eu, pelo menos no dia a dia lá no hospital de base, não é tanto assim, não, né? A fratura do labirinto, ela indica cofose não reversível, portanto, possibilita o acesso ao nervo facial em sua porção labiríntica diretamente por mastoidectomia e labirintectomia. As disjunções ou fraturas de cadeia ossicular, elas são difíceis de serem diagnosticadas, mesmo nas tomografias, muito bem realizadas e com reconstrução de planos, tanto pelo tamanho das lesões, quanto pela presença de sangue ou fibrose ao redor da cadeia ossicular num trauma recente. Na avaliação inicial da audição, a audiometria tonal ela é um exame suficiente para determinar se a lesão coclear ou se a hipoacusia é condutiva. A gente pode fazer também o teste do diapasão, né, o teste de Weber, para diferenciar uma perda condutiva de uma perda neurosensorial. Avaliações completas da audição, elas podem ser realizadas em tempo eletivo posterior, porém, elas se resumem à audiometria tonal e vocal e à imitanciometria. A avaliação eletrofisiológica do nervo facial ela é indicada em situações muito precisas, né? Em princípio, o paciente ele deve apresentar a plegia completa do nervo. Se a paralisia facial for imediata ao trauma e a tomografia identificar as situações descritas, a abordagem cirúrgica do nervo ela é indicada. Uma plegia mais tardia, isso é, a evolução de um quadro de paralisia leve no decorrer dos dias, e não houver nada que indique a compressão do canal de Falópio no exame de imagem, tem necessidade de outro exame para definir mau prognóstico, que é a eletroneurografia. Se houver mais de 90% de degeneração em relação ao lado normal, o exame é sugestivo de mau prognóstico e pode ser indicado a cirurgia do nervo facial. O tratamento, ele pode ser emergencial ou eletivo. Emergencial, geralmente, vem a estabilização clínica primeiro e situações que levam a sequelas permanentes se não tratadas precocemente. O livro, ele traz que a otorragia severa ela é a única situação otorrinolaringológica realmente emergencial, que deve ser tratada com tamponamento pelo meato acústico externo e ligadura da carótida interna. A paralisia facial ela é uma sequela que maior impacto traz à vida do paciente e deve ser tratada precocemente, embora de maneira eletiva. Então, você tem algum tempo ainda para agir sobre a paralisia facial. Quando tem sinais clínicos e laboratoriais de mau prognóstico, a conduta clínica ela é recomendada e o tipo de cirurgia depende do diagnóstico da lesão e do achado intraoperatório. Então, a descompressão do nervo ela deve ser realizada dentro de 21 dias do início da plegia e, de preferência, ser completa, todos os segmentos do nervo. É indicado geralmente nos traumas fechados, quando há evidência de fraturas do canal de Falópio ou espículas ósseas sobre o nervo, ou quando a evolução clínica eletrofisiológica indica um mau prognóstico. Então, por exemplo, 90% de degeneração da eletroneurografia. Quando há ruptura neural completa, ou em mais da metade do diâmetro neural, a sutura do nervo ou enxerto, ele é um procedimento de escolha. Em traumas por arma de fogo, esse é o procedimento a ser realizado, desde que seja possível utilizar os cotos distal e proximal da lesão. Em caso de perda desse coto, a alternativa é uma anastomose ilicita, no caso, a hipoglossofascial. Esse procedimento ele deve ser realizado dentro dos 2 primeiros anos da lesão. Achei muito tempo que ele colocou. E deve ser amplamente discutido com o paciente e os familiares. E tem sempre que avisar, assim, conversar com o paciente de que, apesar de ser uma tentativa de reconstrução da função e do nervo, nunca vai voltar aos 100% do que era antes do trauma. O tratamento de vertigens agudas ele é realizado da mesma maneira que as neuronites vestibulares, com sedativos labirínticos e esteroides.
E o desequilíbrio ele pode se cronificar, e algum tipo de exercício para reabilitação vestibular ele pode ser necessário. A disacusia neurosensorial unilateral ela é irreversível e a conduta ante essa situação depende do estado da orelha contralateral. Podem ser abordadas quando o paciente sente desconforto muito grande ou a orelha contralateral é deficiente. Então, a ase na orelha acometida ou contralateral e cirurgias para reconstrução de cadeia ou implantação de próteses eletrônicas de orelha média ou de condução óssea são opções a serem discutidas eletivamente. A fístula licórica traumática, normalmente ela é tratada com repouso, elevação de cabeceira, antimicrobiano profilático para meningite. Em situações em que há necessidade de correção cirúrgica, normalmente se indica a petrosectomia com obliteração da tuba e preenchimento da cavidade com gordura abdominal. O meato acústico externo ele deve ser vertido e suturado, completando a obliteração. Aqui no final eu trouxe só uma tabela que ele trata todas as complicações, qual é o tratamento inicial que a gente faz, o tratamento de reabilitação que a gente pode fazer, se é ou não uma emergência e qual o tipo de cirurgia recomendada. Eu vou deixar na aula que eu vou mandar depois lá no grupo dos residentes. E agora eu vou para o artigo. Posso apresentar? Vou começar, então. Pode ir sim, Sara, pode ir. O artigo que eu trouxe hoje, ele fala... Ô, Sara, presta só atenção no seu áudio, que tem hora que ele está falhando, some. Vou tentar falar um pouco mais alto. Então, o osso temporal... Eu acho que você está longe do microfone, sabe? Estou longe? Tem hora que ele fica bem distante. Tem hora que ele fica distante, depois ele volta. Deixa eu só pegar, então. Aí, agora tá bom. Tá melhor assim? Tá melhor assim? Sim, tá dando para ouvir melhor agora. Agora é só ficar atenta que tem hora que some. Tá. É porque eu não sei, não tá aparecendo para mim. Aí qualquer coisa me avisa que eu falo de novo. Então, eu trouxe esse artigo que foi publicado agora em 2021 na revista de Otologia e Otoneurologia. Ele fala sobre patologias do osso temporal secundárias a traumas de crânio. Ele foi um estudo que estudou a patologia desses ossos, né, após traumas cranianos. Eu vou explicar. Nos últimos anos, a incidência do trauma crânioencefálico ele tem aumentado em todo o mundo, e foi sugerido que a perda auditiva após o trauma crânioencefálico ele ocorre secundária a danos nos sistemas auditivo central e periférico. Estudos clínicos anteriores, que incluíam pacientes com trauma crânioencefálico e suas sequelas subsequentes, sugeriram que a perda auditiva ela era mais severa nas altas frequências, que foi até o que o tratado trouxe, que é de 4 a 8 mil Hz, independente da presença de fratura do osso temporal. Então, esse trabalho teve como objetivo principal avaliar a localização e o tipo de patologia do osso temporal secundária a trauma crânioencefálico em ossos temporais com e sem fratura. Então, ele coletou do acervo de ossos temporais da Universidade de Minnesota ossos temporais com histórico de traumatismo crânioencefálico. Foram excluídos ossos temporais que apresentavam algum dos seguintes achados. Então, perda auditiva devido a outros distúrbios otológicos, história de cirurgia otológica, neurinoma do acústico, invadido a cóclea, história de leucemia, história de radioterapia por câncer de cabeça e pescoço e alterações pós-morte graves, como a autólise. No grupo do trauma final, foram encontrados 34 ossos temporais e eles categorizaram esses 34 ossos temporais em 2 grupos. Ossos temporais de doadores com fratura de crânio histológica e ossos temporais de doadores sem fratura histológica de crânio. Então, eles tinham fratura no osso temporal, mas não tinha fratura no crânio. Foram conseguidos 25 controles de doadores de mesma idade, sem história de traumatismo crânioencefálico e sem sinais histológicos de patologia de ouvido. Eles também subcategorizaram os grupos de trauma
naqueles com menos de 2 semanas, que morreram menos de 2 semanas após o trauma, e aqueles que sobreviveram por mais de 2 semanas após o trauma. Todos os ossos temporais eles foram examinados por 3 autores experientes de forma independente, que não tinham acesso aos dados como idade, sexo e registros médicos. Em ossos temporais com fratura histológica, foram documentadas as linhas de fratura de osso temporal. As linhas de fratura do osso temporal elas foram classificadas como violação de cápsula óptica e preservação da cápsula óptica. E foram subcategorizadas com subcategorias que consideravam o envolvimento da parte petrosa e da orelha média ou da mastoide. Foram analisadas a presença de hidropsia endolinfática do ducto coclear. O grau de hidropsia endolinfática ele foi definido com base na posição da membrana de Heisner, em leve, moderado e profundo. Para avaliar a população de células ganglionares espirais, eles contaram o número de células ganglionares espirais no canal de Rosenthal das seções midimodiolares. Foram avaliadas a estria vascular em todas as espiras das seções modiolares médias e 4 seções adjacentes. As alterações morfológicas na estria vascular foram classificadas como atrofia e edema. Aqui é só falando os testes que eles usaram, né, e o P foi considerado significativo quando menor que 0,05. Foram, então, 34 ossos temporais de 21 doadores. Eles estavam no grupo de trauma, que é só falando a idade média. Não teve grande diferença, não teve uma diferença significativa entre a idade média dos pacientes com trauma e dos pacientes sem trauma. Então, 20 ossos temporais de 12 doadores foram fratura positiva, fratura de crânio positiva, e 14 ossos temporais de 9 doadores foram fratura de crânio negativa. Então, os 25 ossos temporais de 16 doadores, que foram os controles. Eles listaram as causas do traumatismo craniano, o tempo de sobrevivência do trauma à morte e o número de ossos temporais cuja causa da morte foi traumatismo craniano. Dos 34 ossos temporais do grupo do trauma, 19 eles foram decorrentes de acidentes com veículos automotores, 9 de quedas e 2 de acidentes por bicicleta. 20 ossos temporais no grupo do trauma, sendo 11 teve fratura de crânio e 9 não tiveram fratura de crânio, foram categorizados em menos de 2 semanas, e todos os ossos que tiveram fratura de crânio foram colhidos dentro de 2 anos após o trauma. Dos 20 pacientes que tiveram fratura de crânio, 18 eram de doadores com fratura de osso temporal. Do lado fraturado eram 15 e do lado contralateral 3. Dos que tiveram fratura de crânio associada com osso temporal, 11 ossos temporais de 7 doadores tinham sinais histológicos de fratura do osso temporal. Aqui a tabela 1, que é a que eu vou mostrar agora, ela mostra as orientações das fraturas de crânio, né? Aqui mostrando, então, eles coletaram, não foi um osso temporal de uma pessoa específica, teve paciente que doou os 2 ossos temporais, e aqui ele mostra o tempo de sobrevida do paciente após a fratura, o local da fratura, se teve ou não injúria da cadeia ossicular e de outras células, né? Aqui, ele mostrou alguns cortes. No primeiro corte aqui, por exemplo, onde está esse asterisco é onde foi a fratura, mostrando a região da cóclea, e onde está as setinhas mostrando os locais de hemorragia. Então, nenhum dos ossos temporais eles tinha linha de fratura afetando a cápsula óptica. Não sei se foi um erro da amostra, ou foi o tipo de amostra que ele conseguiu nesse reservatório lá em Minnesota. Então, no grupo de trauma, 5 ossos temporais de 4 doadores tiveram lesão ossicular, 4 ossos temporais com fratura de crânio, eles tiveram lesão de cadeia ossicular, e apenas um osso temporal que não teve fratura de crânio apresentou lesão ossicular. Eles observaram sinais de hemorragia coclear em 8 dos 34 pacientes com 34 ossos temporais do grupo de trauma. Todos os 8 ossos temporais eles foram colhidos dentro de 2 semanas após o trauma. E dos 8 ossos temporais, 2 apresentavam fratura do osso temporal e 6 não apresentavam. As localizações da hemorragia elas foram as seguintes. Então, teve paciente que teve hemorragia apenas no giro basal da cóclea, nas espiras basais e médias ou em todas as voltas, né?
12%. Eles encontraram evidências histológicas de hidropsia endolinfática em 17 dos 34 ossos temporais no grupo de trauma e em 8 de 25 ossos temporais nos controles. Aqui, ele mostra que no grupo do trauma com hidropsia, 16 ossos temporais tiveram hidropsia apenas no giro apical e a hidropsia afetou o giro médio superior e apical. Nos controles, a hidropsia estava mais presente nas espiras apicais de todos os 8 ossos temporais. No grupo de trauma, eles observaram uma maior porcentagem de perda de células ciliadas externas em todas as voltas em comparação com os controles. Além disso, no grupo de trauma, a porcentagem de perda de células ciliadas externas na espira basal superior e inferior e média superior foi significativamente maior em comparação com os controles. A porcentagem de perda de células ciliadas internas no grupo do trauma, ele não foi significativamente diferente em comparação com os controles. Também compararam a perda de células ciliadas em pacientes que tiveram fratura de crânio associada e nos controles, e que não tiveram fratura de crânio nos controles. O grupo médio, o número médio de células ganglionares espirais em seções modiolares médias diminuiu no grupo de trauma em comparação com os controles. Então, áreas de atrofia estrial e edema também foram observados em 17 ossos temporais do grupo de trauma, intercalada em áreas de estria de tamanho normal. E foram observados edema intercelular na estria vascular edemaciada. No grupo do trauma, a porcentagem de atrofia estrial em cada giro coclear, exceto no giro basal inferior, foi maior em comparação com os controles, e a área média da estria vascular ela foi diminuída no giro médio inferior, mas aumentou nos giros cocleares restantes em pacientes que tiveram fratura craniana em comparação com os controles. Então, o artigo ele traz que nos ossos temporais do grupo de trauma houve uma perda significativa de células ganglionares espirais nas espiras basais e perda significativa de células ciliadas externas nas espiras basal superior, inferior e média superior. Ele fala desse artigo aí que eles relataram que a perda auditiva nas frequências altas, principalmente de 3 a 8 mil, ela foi mais severa, o que pode estar associado com a vulnerabilidade da espira basal superior da cóclea. Um dos possíveis motivos que ele coloca é que a artéria coclear comum, ela se divide em artéria coclear principal e artéria vestíbulo-coclear, o que pode causar dano ao fluxo sanguíneo coclear nas voltas cocleares tonotopicamente associada à alta frequência, que ele fala que é em torno de 4 mil. Ele é como se fosse uma área de maior fragilidade capilar e isso levasse a sangramento nessa região. Nossos achados, assim como os resultados dos estudos anteriores, eles demonstraram que o trauma crânioencefálico resulta em danos às células ciliadas externas e as células ganglionares espirais na parte basal superior da cóclea, e o que pode resultar em perda auditiva nas altas frequências, que é o que geralmente é visto em pacientes pós-trauma. E no nosso estudo foram observadas perdas significativas de células ciliadas e ganglionares em ossos temporais, cujo tempo de sobrevida foi inferior a 2 semanas. Como os doadores eles morreram logo após o traumatismo craniano, o traumatismo crânioencefálico ele pode ter sido mais severo, o que contribuiu para a gravidade do dano coclear. Ele coloca que esse autor ele relata que a deficiência auditiva secundária ao traumatismo crânioencefálico ela ocorreu com mais frequência em pacientes com fratura de ossos temporais que afetaram a cápsula óptica em comparação com os que não tiveram nenhum envolvimento da cápsula óptica, uma coisa meio simples, né, de deduzir. Independente da presença de fratura do osso temporal, o traumatismo crânioencefálico ele pode causar hemorragia intralabiríntica, mais frequentemente na espira basal da cóclea, que pode persistir por 5 a 6 meses. Tem sido sugerido também que a hemorragia coclear ela ocorre principalmente no giro basal devido à localização dos vasos modiolares, que foi o que eu citei antes, e do aqueduto coclear, que se abrem para a escala do tímpano do giro basal e também pelo efeito da gravidade. E acredita-se que a hidropsia secundária por traumatismo crânioencefálico ela seja uma das causas da perda auditiva neurosensorial. Então, esse artigo, ele trouxe algumas limitações, ele cita esses aqui no próprio artigo, que eles não tinham audiogramas de doadores para comparar com a análise histopatológica,
Os prontuários clínicos relacionados às manifestações otológicas, incluindo hipoacusia, zumbido e hiperacusia, não estavam disponíveis em todos os casos e não foram capazes de classificar a gravidade do traumatismo crânioencefálico. Então, de conclusão, ele traz que o estudo de ossos temporais mostrou as seguintes alterações patológicas significativas em cócleas secundárias ao traumatismo crânioencefálico. Então, teve perda de células ganglionares espirais nas espiras basais, perda de células ciliadas externas nas espiras superior, basal, inferior e médio superior, e hemorragia coclear nas voltas basais. Os achados patológicos, eles podem ser responsáveis pela fisiopatologia da perda auditiva neurosensorial irreversível desses pacientes, predominantemente nas altas frequências, após o trauma crânioencefálico, previamente relatada nos estudos clínicos, assim como no tratado. E acho que é isso. Quem comenta aí o artigo da Sávia? Eu acho que sou eu. Sou eu mesmo, né? Então, manda Estão me ver, ouvindo? Derek. Então, Eu achei o artigo interessante. É um artigo assim, descritivo, né? Que vai reafirmar o que a literatura já vinha embasando e mostrando o porquê, né, da clínica, apesar de ter aquelas limitações que a Sávia falou lá, né, que eu acho que ia ajudar bastante, né, a ligar com a clínica do paciente, se tivesse audiometria ou descrições melhores em prontuário. Mas eu acho que é um estudo assim importante para a gente confirmar o que já está sendo dito. Aí de defeito, eu acho que o que eu percebi, né, porque ele traz vários dados. Confesso que eu não consegui pegar cada coisinha. Mas de defeito, o que eu percebi foi aquilo que ele próprio colocou, das limitações do estudo mesmo. alguém mais sabe o que esse artigo destoa da literatura que você consultou para montar a sua aula? Eu peguei esse artigo mais pelo fato dele estar avaliando a questão da patologia, né, dos pacientes, assim, porque no livro, por exemplo, ele cita essa questão da perda auditiva nas altas frequências, mas não explica por que isso acontece, e aí eu resolvi pegar esse artigo porque ele traz possibilidades de, de por que esses pacientes perdem a audição nesse tipo de frequência, nas frequências mais altas. Só que ele tem muitos defeitos também, é um artigo que amostra, e até nessa tabela que está aberta aí agora, são pacientes com diferentes sobrevidas, então teve aquele que morreu no primeiro dia, então o moço está em temporal, de um paciente que morreu um dia pós-trauma, então geralmente são traumas mais graves. E teve paciente que chegou a viver 730 dias pós-trauma. Então, tem alterações, eu acho que no próprio osso temporal, que pode ter acontecido com certeza aconteceram durante esse período que o paciente ainda estava vivo, né? Mas eu Sim, acho que mas aí vem uma pergunta. O que é o desafio em trauma de osso temporal? Você está no seu R2, indo para o R3 em breve. Quantos traumas temporais vocês viram lá no base ao longo do período que vocês entraram para a residência? eu vi alguns, foram poucos, mas vi alguns. Eu vi paciente que chegou a ter paralisia facial, mas foi uma paralisia mais tardia, então a gente pensou mais em edema, foi encaminhado via ambulatorial. Mas outros pacientes que tiveram trauma, vi paciente grave que morreu na sala vermelha lá, no primeiro dia também, mas acho que é isso, é a questão, eu acho, de você pegar um paciente e saber separar o que tem que ser tratado na hora e o que pode ser deixado para depois, o que pode ser tratado via eletiva. A dificuldade, que é importante vocês prestem atenção nesse artigo, de você agrupar por gravidade, é a dificuldade que o mundo inteiro vai ter de ter um grande N sobre esse tema. Então, se você for pensar, dos anos 90, mais ou menos, a maioria das culturas e sociedades colocaram, vamos dizer assim, itens de segurança como obrigatórios nos transportes, né? Então, você vê, o motociclista tem que usar capacete,
o motorista tem que andar com cinto de segurança, o próprio desenvolvimento dos veículos, né, de certa forma, trouxe um menor risco de dano corporal, né, durante acidentes. Então, quando você vai ver, hoje, você não tem mais um N tão grande quanto em outras épocas. Então, automaticamente, você vai ter essa situação, que não é uma questão de má técnica, né? Vamos dizer assim, do autor, quando ele mistura um trauma grave, que morreu no mesmo dia, com um outro que ainda sobreviveu um ano ou mais. Né? Ele, basicamente, ele pega aquela amostra que ele teve, disponível dentro do horizonte de tempo que ele se propôs, né, a acompanhar os pacientes, e, de certa forma, hoje também, mundialmente, você tem que ver que ele trabalhou com pessoas que doaram os ossos, né? E muitas culturas não aceitam, né, doar esses ossos para exame, né? Ver a dificuldade que a gente tem aqui, eventualmente, conseguir que vocês façam dissecções, seios da face, osso temporal. Então, quando a gente vai avaliar um artigo desse, é importante a gente ter essas variáveis na cabeça. São limitações? São. Agora, são limitações que não são por má abordagem técnica dos autores, né? Terminam sendo dentro do contexto do que a doença te oferta de possibilidades de estudo, né? Então, vão ter questões da informação que fica truncada? Tem. Agora, uma coisa interessante é o que a Sávia e o Derek aí apontaram, que é a questão de certa forma, trazer à tona algumas hipóteses possíveis, né, do porquê exatamente que tem a perda auditiva naquela característica. Então, essa é a contribuição dele. É um nível de evidência elevado? Não é, mas contribui, né? Claro isso, Derek? Sim, claro. Então, isso é sempre importante vocês olharem que doença que nós estamos lidando e quais os desafios para que alguém estruture algum tipo de conteúdo naquele tema. Por exemplo, se fosse um artigo sobre hipertensão, você acha que esse é um N aceitável, doutor Derek? Não, seria muito, muito, muito pouco. Sem chance, né? Sem chance. Então, é isso que eu estou te mostrando. Então, dependendo da doença que a gente está falando, você vai ter um acesso mais fácil ou não à população-alvo. Então, a gente sempre tem que olhar com esse olhar crítico, mas, assim, não é uma questão de você ficar desqualificando todo artigo que a gente pegue, né? Mas, na prática, é entender do que contexto que você consegue chegar numa resposta para a pergunta que você fez. Mas ele traz lá algumas pequenas contribuições, mas traz. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta passável? Já que ela está de plantão, vai ter que sair. Todo mundo calado? Muito boa aula, viu, Sábio? O artigo também interessante. Complementa, né, o tema. Parabéns. Então, tá, doutor. Não? Eu Pode vou sair ir, da pode aula, ir. então, tá? Tá jóia. Quem que vai apresentar os internatos? Sou eu, doutor. Alguém me dá permissão aí para eu compartilhar a tela? Aproveitando aqui, o Miriam, como é que ficou aquela senhorinha que a gente atendeu ontem? Então, doutor, a cirurgia geral excluiu, né, que o sangramento fosse hematemes ou de origem gástrica, verificar aquela questão da distensão abdominal, parece que era mais um bexigoma que ela tinha, e a principal hipótese permaneceu mesmo, que era um sangramento nasal, aí ela está internada com a gente, inclusive. Está em acompanhamento conjunto Que da estava clínica o médica e hematócrito dela, que transfundiu ela? transfundiram. Eles fizeram 2 concentrados de hemácia ontem à noite. Eu não lembro muito bem o hematócrito, o valor exato. Tava com 10 de hemoglobina. E estava 10 de hemoglobina e estava menor que 40 estava o hematócrito dela, se eu não me engano. Eu chutaria com aquele volume ali, eu esperaria um hematócrito na casa dos 30. Tava mais ou menos isso mesmo, doutor, se não me engano. O primeiro hemograma que ela fez estava isso mesmo. É?
Porque, assim, Aham, porque tem dois fatores ali, né? Um foi o volume de sangramento, que foi muito grande, né? E o sim, segundo, hemodiluição, porque você viu que ela saiu do nosso consultório com 2 acessos correndo, né? sim. Soro, né? Então Uhum. a gente teve que fazer volume nela ali para estabilizar, né? Mas beleza. Isso aí o Zé Elias vai apresentar ela, né? Aí você dá os detalhes, ô Isso, Miri. tá bom. Alguém tem que me dar permissão para eu compartilhar a tela. Eu não tô de anfitrião, acho que é o Lucas. Vê se consegue, Lucas. Assim, só tem ela de internato, doutor. Não estou conseguindo compartilhar a tela aqui, mas é a Maria Pinheiro, de 89, é um quadro de epistaxe posterior, né? Foi internada ontem à noite, é uma paciente hipertensa, diabética, estava com a história de um epistaxe há mais ou menos 2 dias e no caminho evoluiu com hematêmese no transporte até o hospital. Foi feito o tamponamento posterior e Que agora tem acompanhamento. medicações que ela usa, ô Elias? Doutor, Detalhe melhor a história. no prontuário que eu vi é captopril e glifage, não faz uso de anticoagulante nem de mais medicações. Tá em acompanhamento conjunto com a clínica, estava apresentando umas crises hipertensivas hoje. Aí é a clínica que está manejando essa questão dela. Estão corrigindo também alguns distúrbios hidroeletrolíticos, acho que ela estava com uma hipocalemia também. E é isso, estava um pouco agitada, tudo mais. De doença de base, ela E só tem hipertensão e diabetes, mais nada? relatado assim, doutor, só hipertensão e diabetes. E só faz uso do glifage E o captopril. e o captopril. É porque não faz muito sentido essa hipocalemia dela, né? Com essas medicações, né? É. Porque, em geral, você vai ver isso com uso de diurético, com outras coisas, né? Uhum. Aí é isso, né? A cirurgia dela está contraindicada no momento, né? Fazer uma estabilização primeiro do quadro para depois pensar, né? Nessa hipótese. Porque na hora que ela chegou ontem, a gente examinando lá, é uma sangueira medonha, e a hora que a gente estava passando tampão, não tinha sangramento ativo, né, Miriam? Só que Não, ela estava tinha não. vomitando, e ela vomitando coágulo, né? E Isso, assim, ela aqueles blocos de coágulo imensos, né? Que ela vomitava. Pum. foi, E, ela né? tava meio tensa. Não, o negócio foi, né? E como é que se fala? Aí a gente tamponou tal, colocou um segundo acesso nela, botamos volume e mandamos para geral, né? Porque aí vem o outro lado, que até agora ninguém assumiu responsabilidade, que ela chegou pela sala vermelha e mandaram ela embora por lá para baixo, naquele estado que Foi. ela estava, né? O pessoal da triagem lá só viu a parte que era sangramento nasal e mandou direto para nossa porta, né? Não quis abrir ficha na sala vermelha. Aí Isso, foi meio um grande risco para ela, né? Porque a gente não sim. tem uma estabilização ali embaixo, né? Sim, exatamente. Agora, uma Ah, coisa que é importante, na hora que chega esse tipo de paciente, é simplesmente já ir separando material para tamponar, entendeu? E na primeira brecha de oportunidade ali, você vai passando do jeito que você viu ontem, né, Miriam? Uhum, Eu tamponei aquele nariz dela, tal, não sei o quê, colocamos o segundo acesso e subimos com ela para a sala vermelha. Então, assim, é raro você ver epistaxe com aquele volume que a gente atendeu ontem. Não é uhum, comum. É muito raro a gente ver isso em sangramentos posteriores, né? Agora, como a coisa ali está meio aberrante, eu acho que valeria a pena fazer uma tomografia de seios paranasais, inclusive com contraste, porque se ela tiver algum sangramento de origem atípica, algum aneurisma de alguma artéria ali ao redor do nariz, alguma coisa fora do padrão, na TC com contraste a gente pegaria. Então, é o tipo do caso que não é simplesmente pegar e levar para um centro cirúrgico, porque um sangramento daquela magnitude, em geral, ele vai ter alguma coisa mais séria por trás, que aquilo ali não é o habitual. Pode até acontecer do exame não mostrar nada, né?
Mas do ponto de vista prático, para a gente ter essa segurança e, eventualmente, até ponderar a possibilidade de intervenção cirúrgica, a gente tem que ir atrás dessa questão de diagnósticos paralelos, né, que podem estar relacionados com o sangramento daquela monta. Porque ver paciente sangrando, vocês já estão acostumados, né? Agora, a Miriam ontem assustou, né, Miriam? Confesso que eu assustei um pouco. Mas foi mais por causa do estado geral dela, porque realmente ela não estava nada bem, né? Então, Até porque a repercussão hemodinâmica no idoso, ela é tão grave sim, quanto na criança, né? é, Então, a mesma coisa, a repercussão é muito rápida e grave, né? Então, na prática, é isso daí. Então, é isso que a gente tem que dar uma olhada. Então, ver se corre atrás de fazer uma imagem dela amanhã, ver se não tem alguma coisa que justifique, porque a gente não conseguiu nem tentar examinar direito o nariz ali em função da gravidade do contexto, né? Então, ali não dava para ficar tentando examinar que a mulher estava na iminência de ter uma parada cardíaca ali. Infelizmente, né? Mais alguma questão? Não, de paciente internado, só ela. Só ela, né? Isso. Tranquilo. Então, beleza. Então, amanhã a gente se encontra lá. Boa noite aí para todo mundo.